Sejam todos muito bem-vindos às plataformas online oficiais do SIC-BG, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Entidade centenária que busca contribuir para o interesse de seus associados e da sociedade, com integração e desenvolvimento. Atuante que é na comunidade, o SIC oportuniza aos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito de Bento Gonçalves um espaço de entrevista que inicia neste momento, com o intuito de compartilhar proposições que venham a contribuir com o nosso município. Cada candidato será entrevistado individualmente pelo tempo de 25 minutos, com tolerância para a finalização do raciocínio. Nesse tempo, deverá responder a 7 questionamentos, que serão feitos de forma idêntica a todos os candidatos e que não foram enviados anteriormente a eles. Os trabalhos transcorrerão da seguinte forma: a apresentação inicial do candidato, com o tempo de 5 minutos. O mediador faz as perguntas. O candidato terá 2 minutos para a resposta dos questionamentos. E após, então, o encerramento, com 2 minutos para as considerações finais do candidato. A finalização desse encontro se dá com a entrega oficial do livro Masterplan, que conta com 90 diretrizes e 397 ações em 10 áreas para uma cidade inteligente e sustentável durante os próximos 20 anos, que será conduzida pelo presidente do SIC-BG, Rogério Capuani, e pelo presidente do Bento Mais 20, Milton Milan. Nesse momento, nós recebemos o candidato à Prefeitura de Bento Gonçalves, Moacir Camerini, pelo PSB. As boas-vindas acontece com o presidente do SIC-BG, Rogério Capuani. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Felipe. Prezado candidato Moacir Camerini, de primeiro te agradeço pela disponibilidade de ter aceito o convite da nossa entidade para essa entrevista. É importante ressaltar que a nossa proposta enquanto entidade representativa dos setores da indústria, comércio e serviço de Bento é conhecer em detalhes o que pensam os candidatos ao Executivo Municipal, para que o voto possa ser direcionado com mais assertividade, conhecimento e responsabilidade por parte dos eleitores. Da mesma forma, estamos propondo essa ação em conjunto com o Bento Mais 20, comitê que o SIC assumiu como projeto e para o qual dá todo o seu apoio, engajando uma tríade de esforços em prol do desenvolvimento de Bento. Ou seja, comprometer os candidatos ao Executivo, o próprio Bento Mais 20 e também o SIC-BG a trabalhar de forma unida, somando esforços em uma parceria para o bem comum da nossa comunidade. Motivo este que, ao final da entrevista, conforme relatado pelo Felipe inicialmente, nós faremos a entrega do Masterplan ao candidato Moacir, eu em conjunto com o presidente Milton Milan, do Bento Mais 20, onde, em posse a esse material, em caso de eleito, a gente possa fazer a caminhada da maneira conjunta como todos nós desejamos para um futuro melhor da nossa cidade. As questões preparadas para essa entrevista refletem alguns daqueles que são os pontos mais críticos para o futuro de Bento e sobre os quais precisamos dedicar grande atenção e prioridade. Candidato Moacir, obrigado mais uma vez e tenha uma ótima entrevista. Obrigado ao presidente Rogério Capuani pelas boas-vindas e, a partir de agora, então, nós vamos iniciar o espaço de entrevista. Candidato atrás das câmeras, 2 telões para que você possa se guiar no tempo de resposta e o tempo corrido de 25 minutos nós estaremos marcando aqui no cronômetro no aparelho celular. Candidato Moacir Camerini, 5 minutos para a sua apresentação, as considerações iniciais. Bem-vindo ao SIC-BG, candidato. Boa tarde, inicialmente, ao presidente Rogério, ao apresentador Felipe e a todos que estão nos acompanhando nessa entrevista. Eu quero, inicialmente, agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo, inclusive, mostrar um pouco do que o Camerini pretende, do que nós estamos nos propondo a fazer por Bento Gonçalves. Todo mundo me conhece de vereador, 2 mandatos de vereador, conselheiro tutelar, participação de vários conselhos municipais, de assistência, de saúde, de esporte, de muitas atividades. Eu venho também do movimento estudantil, do DCE,
da Universidade de Caxias do Sul, do Diretório Darwin, do Diretório Acadêmico da região dos Vinhedos, aqui de Bento Gonçalves, fui presidente por várias vezes. E nessa caminhada, nessa trajetória toda, nós sempre trabalhamos a questão de buscar conhecimento, acadêmico de Direito na Universidade UX, me formei também em Gestão Pública, sou formado hoje em Gestão Pública, que eu vejo que é a capacitação necessária para que um prefeito, um vereador, um político ou qualquer funcionário público tenha, que é conhecer a matéria, que é conhecer os processos administrativos da área pública. Então, nós temos apresentado inúmeros projetos na Câmara de Vereadores, autor de várias leis que hoje mudam, muitas vezes, a nossa sociedade, que mudam a nossa cidade. Tem leis aí que, muitas vezes, não são divulgadas pela imprensa, mas a gente tem, hoje, nos meios de redes sociais, divulgado leis importantíssimas, leis que fizeram e ficarão, né, na história da nossa cidade, pois isso tudo, como se diz, quando uma lei passa a estar em vigor, ela passa a estar na lei orgânica, passa a fazer parte das leis municipais. Outra questão muito importante, que foram muitos projetos também, muitos pedidos apresentados nesses 2 mandatos de vereador. Eu me elegi a primeira vez com 760 votos, na segunda eleição dobrei a votação, e isso tem sido fruto de um comprometimento de trabalho. Não é um comprometimento com, eu diria, interesses desses ou daqueles, é comprometimento com o trabalho. O meu foco, para me apresentar um pouco também, todo mundo sabe da minha luta pela saúde, é um compromisso que eu assumi desde o primeiro dia que me elegi vereador, lutar para melhorar a nossa saúde de Bento Gonçalves, e assim temos sido feito. Eu tenho, como se diz, uma motivação, que é o caso de minha esposa, Raquel Casagrande. Ela ainda se trata de uma leucemia há muitos anos já, e por ela a gente tem destinado muito do meu tempo e muito do meu trabalho para também ajudar pessoas com problemas de saúde. E nós trabalharemos muito para isso e faremos muito disso ainda nessa cidade. Quero também registrar a minha filha, né, que vai estar nos acompanhando, a Luísa Camerini, já com 14 anos também. Ela tem sido minha parceira também, minha amiga e muitas vezes minha assessora de marketing, de tudo, porque nós, né, como uma equipe muito pequena, a gente vem fazendo esse trabalho, mostrando para a comunidade que a gente quer fazer, que a gente quer trabalhar, e em tudo que o Camerini se envolve é com muita vontade e muita dedicação. E com certeza o desafio agora, muitos dizem, mas tu poderia concorrer a vereador novamente e tal. Eu não tive mais, depois do que aconteceu na Câmara de Vereadores, no último mandato, perseguições, um clima muito ruim, o cara ter que brigar para trabalhar, me fizeram com que eu buscasse outros caminhos. A questão do partido também a gente acabou mudando, e hoje nós temos 26 candidatos a vereadores, todos novos, nenhum que é vereador. Não aceitamos no nosso grupo candidatos que já fossem vereadores para, sim, defender uma renovação total no Legislativo e no Executivo. Então, essa é a nossa proposta, uma proposta totalmente nova, mas de trabalho, né, que nós vamos apresentar para a comunidade agora no dia 15 de novembro. Mais 30 segundos? Ok. Muito bem. Vamos, então, a partir de agora, dar início à série de perguntas. São 7 os questionamentos elaborados pelo SIC. Candidato Moacir Camerini, o senhor vai ter 2 minutos para a resposta de cada pergunta. Primeira pergunta, candidato. Exceto as questões de segurança, saúde e educação, quais os 2 principais desafios que observa para o desenvolvimento de Bento Gonçalves? 2 minutos, candidato. Olha, o desenvolvimento de Bento Gonçalves, Felipe, todos que nos assistem. Primeiro, nós temos que lembrar que nós estamos ainda passando, ou quase passando, por uma pandemia. E nós temos que ter uma preocupação muito grande, porque nós sabemos que teremos reflexos disso no próximo ano, que será como diz, o próximo prefeito. Um dos primeiros objetivos que se tem e que eu tenho cobrado muito como vereador, é trabalhar a questão da redução da máquina pública, o enxugamento da máquina pública, reduzir gastos com pessoal, modernização
do sistema público, nós temos que modernizar para trabalhar com menos pessoas. Nós temos também que buscar novas tecnologias que deem mais eficiência, muitas vezes, do que o trabalho braçal, muitas vezes, como é feito, ou mecanizado. E isso tudo, nós vemos que o município está carente. O segundo desafio, sim, é manter a economia funcionando, literalmente, como se diz, trabalhar as questões econômicas do município, com muito zelo, buscar novos investimentos, buscar novas empresas que venham se instalar em Bento Gonçalves, isso fará diferença também. Nós temos que apoiar as pequenas empresas também, os comércios, nós temos que trabalhar políticas públicas de motivação e de reerguimento, posso dizer, de estarmos reerguendo aqueles que, muitas vezes, por conta da pandemia e por conta de falta de apoio municipal, principalmente, falta de apoio estadual e falta de apoio do governo federal, porque muitas vezes não chega, passaram e estão passando por muitas dificuldades. E o reflexo está aí, desemprego, né, pessoas, como se diz, sem comida em casa. Eu tenho andado por diversos lugares de nossa cidade, eu diria os 4 cantos, e nós temos visto o que passam, muitas vezes, a população menos favorecida, e o que passam também alguns comércios e algumas pequenas empresas com as dificuldades que vem enfrentando. Vamos agora, então, candidato, para a segunda pergunta. Como o candidato analisa a situação da BR-470 e do Parque de Eventos de Bento Gonçalves? 2 minutos, candidato. A questão da BR-470, e eu já estive em Brasília cobrando muitas vezes como vereador, inclusive. Nós temos que ter projetos para a nossa BR-470, e eu sou muito bairrista, eu defendo primeiramente como vereador e agora como serei prefeito, defendo o trajeto urbano, principalmente da BR-470, que cruza no nosso município. Onde nós vemos que algumas questões são feitas, mal feitas, inclusive, que nem agora o acesso do bairro São João, mal feito e com muita dificuldade para se conseguir que se faça alguma coisa. E nós vemos que outros tantos locais, eu diria tantas entradas de bairros, trevos que nós temos, totalmente abandonados, e é uma BR, uma rodovia federal, onde nós esperamos que o governo federal também invista mais. E nós vamos sim, como prefeito, buscar projetos. E aí pessoas dizem, mas estão gastando um monte no trevo do São João. O Camerini é da opinião que se tiver que gastar 3 vezes mais ou 4 vezes mais, mas fazer coisas bem feitas e não só numa entrada de um bairro, fazer em toda a extensão urbana. Começar lá no trevo da Delano até o Santa Rita, que é um grande problema, que nós temos um gargalo da mobilidade urbana muito grande, lá no trevo do Santa Rita, por exemplo. E o trevo nosso de acesso principal também é uma vergonha. Quanto à segunda pergunta sobre o parque, né, parque de eventos, deve ser da FenaVinho aqui, né? Eu entendo que, como prefeito, nós temos que sim fazer uma avaliação e um debate sobre a utilização, sobre o que a prefeitura pode ajudar mais na manutenção desse parque, né, porque, até onde se sabe, está entregue para a Fundaparque, mas o prefeito também, eu acredito, tem que participar mais, e também a comunidade tem que participar mais. Então, podemos fazer, vamos dizer, um debate sobre isso, quanto mais a prefeitura pode investir e quanto mais a comunidade pode aproveitar desses espaços. Vamos agora para a terceira pergunta, total de 7 perguntas. Candidato Moacir Camerini, qual a sua estratégia para melhorar o aproveitamento dos gastos públicos do município? Onde cortar custos e onde concentrar investimentos? 2 minutos, candidato. Olha, eu tenho dito em todas as entrevistas que eu participo que o primeiro motivo, e como diz, o primeiro objetivo é reduzir o cabide de emprego que hoje está instalado no poder público. Esse é o primeiro objetivo. E aí, muitos perguntam, mas como é que vai fazer isso? Já começamos não aceitando coligações de partidos. Hoje tem 9 partidos na coligação da gestão atual da prefeitura. E se nós pegarmos por baixo, cada partido indique 30 pessoas, 20 pessoas aí para participar, nós teremos aí 300 cargos políticos. É isso que nós abominamos, como se diz, isso que nós não queremos mais aconteça no nosso município, porque a máquina está sobrecarregada. Não tem mais lugar para sentar em alguns lugares, algumas secretarias, o pessoal não tem mais cadeira para sentar. Então, nós temos que mudar isso. Outra questão muito importante é a boa utilização e o zelo por dinheiro público. Nós vemos, e eu como vereador, acompanhei muitos episódios dessa administração de 8 anos já, por exemplo, de outras também.
Mas dessa de 8 anos, uma que me vem agora na memória, que me chama a atenção, foi comprada uma Fiat Toro de 130 mil, com recurso de atendimento básico da saúde, recursos federais que vieram para Bento. Comprar uma Fiat Toro para o secretário de saúde, andar para frente e para trás dentro da cidade, ou para ser usada dentro de uma secretaria. Isso foi uma coisa que me chocou muito. Como se diz, poderia ter sido comprado um carro um carro mais barato, e ser utilizado em outras questões, como compra de medicamentos, muitas vezes como contratação de mais médicos, e com também a questão das cirurgias, que muitas vezes ficam ali paradas. Mas nós vemos, sim, gastos públicos desnecessários, sim. E nós vamos trabalhar para que isso não aconteça. Vamos, como se diz, fazer mais com menos. É o que a gente pretende e é o que se busca. Porque a pessoa que disser que está certo comprar uma Fiat Toro com recurso de atendimento básico da saúde, aí a gente está totalmente equivocado, ou no caminho contrário, como se diz. É gastar menos, economizar, porque o dinheiro é de todos. Não é do prefeito, nem do secretário de saúde, nem do secretário de qual secretaria. O tempo, candidato. Ok. Vamos então agora para a quarta pergunta. Passamos já de 12 minutos desta entrevista. Candidato, sabe-se que é papel do município prestar assistência social. Porém, é preciso uma política clara para combater o assistencialismo sem contrapartida adequada. Como esse tema aparece em seu plano de governo? 2 minutos, candidato. O nosso plano de governo, e nós estaremos entregando, e já estamos entregando para a comunidade, ele não tem nenhuma parte que podemos dizer que é assistencialismo de massa, como se diz. Nós temos, sim, propostas viáveis, um plano de governo com propostas realizáveis, não propostas mirabolantes, como já aconteceu nessa gestão que está aí. Prometeram túneis, viadutos, como se diz, ferrovia, não sei do que, e nunca aconteceu nada. Então, nós temos que, sim, parar de mentir para a população e apresentar propostas, e aí nós fizemos isso, propostas que deem para ser feitas, propostas que se consiga um prefeito fazer. Nós sabemos que teremos uma redução na arrecadação, nós sabemos que algumas propostas terão que passar por uma reanálise em virtude da pandemia, mas nós temos também propostas que nós vamos apresentar, e já estamos apresentando, inclusive, alguns projetos que já foram apresentados na Câmara, que vão ao encontro do que a gente defende. Então, nós sim trabalhamos muito essa questão de ajudar nos bairros que mais precisam de obras, nos bairros que mais precisam de apoio do poder público, estaremos ajudando, e bem como estaremos também fazendo para todos os setores, independente de qual for, empresarial, esportivo, todos que a prefeitura puder ajudar, de uma forma ou de outra, que não prejudique ou que não se tire políticas públicas essenciais como saúde, segurança, nós estaremos sim contribuindo e ajudando. Isso não é assistencialismo, isso é papel do poder público estar trabalhando os gargalos e as necessidades que nós temos no município, e são muitas. Eu mesmo conheço todos os cantos dessa cidade, todos os bairros, apresentei mais de 5 mil proposições na Câmara, e mais de 4 mil eram pedidos de providências de problemas que ali na cidade se encontram. E nós faremos esse debate, junto com a Câmara de Vereadores, que será formada, que nós queremos trabalhar para resolver esses problemas, ou muitas vezes minimizar os impactos do que não conseguir ser feito. Vamos agora, candidato, para a pergunta número 5. Quais suas propostas, candidato Moacir Camerini, para o desenvolvimento e incentivo dos setores da indústria e turismo de Bento Gonçalves? 2 minutos, candidato. Setor da indústria, eu tenho dito que muitas vezes, quando se fala em indústria, as pessoas lembram somente empresas de grande porte. A nossa economia de Bento, ela é uma arrecadação, eu diria, gigantesca, perto de muitos municípios. Eu estava olhando hoje no portal Transparência, aí, em torno de 500 milhões de ano, a arrecadação Estado-município, e o que me chama a atenção, muitas vezes, é que estava ali já em quase mais de 50% com gasto de encargos sociais e pagamento de pessoas, de funcionários. É lamentável que é que nem eu digo, uma empresa, ela tem que ter, não pode gastar mais do que arrecada, e principalmente em funcionários. E assim, na iniciativa privada, eu que tenho agora, no momento, um pequenininho negócio, que não tem nenhum funcionário, eu sou só o profissional, mas a ideia é crescer esse negócio e ter um funcionário, só que eu sei que se eu gastar mais com o meu funcionário do que eu ganho, eu não terei nem lucro.
Então, o poder público tem que começar a pensar em economizar, em usar o material humano, a quantidade de pessoas que realmente precisa. E nós temos, sim, que investir, né, em políticas públicas que ajudem as pequenas, médias e grandes empresas a se fortalecerem. O turismo é, eu diria, o carro-chefe do município. Eu sempre tenho dito que o nosso futuro depende muito do turismo. O turismo foi muito afetado agora pela pandemia. Nós tivemos sequelas aí que os próximos prefeitos, não só o próximo, mas os próximos prefeitos vão ter que trabalhar incentivos e inovar, melhorar, né, na área do turismo para nós conseguirmos recuperar esse tempo perdido. E não é viajando, o secretário gastando 20, 30 mil de diárias em um mês, às vezes fazendo várias viagens, que nem a gente viu, denunciou na Câmara, que vai resolver o problema do turismo. É começar a melhorar. Nós temos que trazer eventos de negócio para Bento, nós temos que melhorar os pontos turísticos, inovar e melhorar para que tragam mais pessoas. Vamos agora, candidato. Já passam de 16 minutos o nosso tempo de entrevista. Agora a pergunta número 6. Candidato, quanto transparente será a sua gestão? De que forma a gestão fará o controle desta transparência? 2 minutos, candidato. Eu tenho cobrado muito e tenho sido, muitas vezes, muito criticado, mas todos que me assistem ou que me assistiram alguma vez lembram de ter um jargão que eu sempre usei, porque a população me cobrava. O povo quer saber. E o povo quer saber de verdade. E agora vai chegar a minha vez de abrir a caixa preta das finanças e mostrar para o povo como é gasto o dinheiro público, aonde vai cada centavo de arrecadação dos impostos e como é feita a distribuição dos recursos. Por isso que nós vamos ter um papel na transparência muito importante, que nunca teve. Nós vamos disponibilizar em mídias da internet, nós vamos disponibilizar em audiências públicas a real situação financeira que o município se encontra, no momento que assumirmos e no momento que estivermos continuando periodicamente. Não é só mostrar como a gente assumiu, não. Mostrar também depois como está andando as finanças, como estão andando os gastos, quantos funcionários, quantos cargos de confiança, e não esconder da população. Não esconder dos vereadores. Eu tive muita dificuldade de saber quantos eram os funcionários terceirizados, quantos eram os cargos de confiança, quem eram e onde trabalham. Isso tem que estar público. Isso o povo tem que ser nossos fiscais. Porque o prefeito não consegue ver tudo. E o prefeito depende, muitas vezes, dos olhos da comunidade para denunciar. Para, muitas vezes, alguém que viu um funcionário que não está trabalhando ou que não está fazendo o serviço corretamente no poder público, que ele tome as providências. Mas que realmente tome, né? Que não tire daqui e bote ali para, muitas vezes, acomodar cabides partidários, né? E a questão também das audiências públicas, né? Nós teremos e temos no nosso plano de governo um projeto de ouvir a comunidade nas decisões, nos investimentos, e discutir as prioridades. Porque entendo que tem muita coisa para fazer. E não me acho no direito, eu, se for o prefeito, decidir sozinho quais investimentos nós faremos, porque, com certeza, a gente não vai conseguir atender toda a demanda. E precisamos ouvir a comunidade e as entidades de classe também para saber aonde investir. Candidato Moacir Camerini, vamos agora para a última pergunta, 7ª pergunta. Se eleito prefeito, qual o seu comprometimento com o Bento mais 20? E qual a sua disponibilidade em consultar e compartilhar com o comitê o planejamento estratégico dos investimentos para Bento Gonçalves? 2 minutos, candidato. Eu dou continuidade ao que eu vinha falando. Nós teremos, sim, um processo de escutar as entidades, de escutar a população, as associações de moradores, as entidades de classe, porque, volto a dizer, o prefeito não é o imperador da cidade, né? Ele não é o suprassumo que tem que decidir tudo, porque eu entendo que é um compromisso muito grande, no momento que tu decide fazer uma ação, e que não é boa, muitas vezes, para alguma parcela da comunidade, mas nós temos que estar embasados tecnicamente para isso, e esse estudo, com certeza, terá, e nos trará uma economia, inclusive, que um prefeito, muitas vezes, para fazer determinada ação, teria que gastar, e gastam, muitas vezes a gente vê, com consultorias disso, consultorias daquilo, que muitas vezes nesse plano poderá nos atender perfeitamente em algumas áreas, ou em muitas áreas, que a gente possa até economizar recurso público e ter ali um norte, né, de como fazer e de como investir melhor, né? A questão, principalmente, que eu levanto, e que eu acredito que falei pouco, nós temos que ter uma cidade conectada, nós temos que ter um poder público onde se comece a informatizar os processos,
né, estar mais ágil, abrir empresa em 72 horas, está no nosso plano de governo. Que hoje, muitas vezes, uma empresa, eu já tenho acompanhado, o cara levou 6 meses para conseguir abrir um açouguezinho num bairro. Nós temos que dar condições das pessoas trabalharem, sustentarem suas famílias, gerar emprego e renda. E não é burocratizando, é desburocratizando, dando a oportunidade de que as pessoas trabalhem. Claro que tem legislações que nós não podemos deixar de cumprir, mas tem que abrir prazo, tem que auxiliar, a prefeitura tem que ser parceira do empreendedor. Né? Por exemplo, agroindústrias, as cooperativas habitacionais, isso tudo nós vamos incentivar que aconteça. Não é dar lá, fazer um loteamento popular e dar de graça. Não, vamos incentivar as pessoas a conseguirem ter seu lar, conseguirem se organizarem, estarem organizadas para conseguir chegar no seu objetivo. Fechamos, então, as 7 perguntas ao candidato Moacir Camerini. Agora, o candidato tem 2 minutos para as suas considerações finais e o agradecimento do SIC-BG pela sua disponibilidade de estar, nesse momento, junto à entidade. 2 minutos, candidato. Novamente, muito obrigado. Eu quero agradecer a oportunidade de poder me manifestar. Eu que tenho, como se diz, uma atuação muito grande na comunidade, em vários bairros, em várias comunidades, eu estou presente, ouvindo, e não poderia ser diferente com a entidade dos empresários também estar aqui, ouvir, né, muitas vezes as demandas, receber sugestões e apoio, porque, eu volto a dizer, o futuro de Bento Gonçalves não será feito somente por uma pessoa. Nós não podemos atribuir a responsabilidade somente ao prefeito. É um conjunto de ações. Né? Nós temos que ter um grupo de pessoas que queiram ver Bento crescer e Bento melhorar. Porque se nós ficarmos pensando, porque ele é o prefeito, agora não ajudo, ou porque é o outro, não faço mais nada, aí Bento não avança. Então nós temos que ter uma união, porque políticos vão ter. Se não for o Camerini o prefeito, vai ser outro. Né? Eu não vou ser, de repente, nem vereador agora, porque não vou concorrer. Né? Então, terão outros vereadores que talvez farão o trabalho que o Camerini tem feito, e eu gostaria que tivessem muitos vereadores que se dedicassem o quanto me dediquei na Câmara de Vereadores, o quanto me dediquei pela comunidade, né? O quanto eu trabalhei pela comunidade, porque eu ando de peito aberto em qualquer bairro, em qualquer vila, em qualquer segmento, seja empresarial ou popular, porque a gente não trabalha com o mal, a gente trabalha pelo bem da nossa cidade, sem olhar interesse desse ou daquele, trabalha o melhor para a cidade. Então, eu quero dizer que eu estou à disposição e tenho a convicção que essa missão me será dada no ano que vem, se Deus assim quiser, e nós queremos contar com o apoio de todas as entidades para nós fazermos de verdade um governo enxuto, acabar com o cabide de emprego. Sempre volto a frisar, o meu objetivo maior é contra o cabide de emprego. Esse me incomoda mesmo. Então, esse nós vamos trabalhar muito para extingui-lo e para usar somente o necessário. E conto com todos vocês. Muito obrigado pela atenção. Fechamos aqui 24 minutos, com um tempo total de 25, na conversa, na entrevista com o candidato Moacir Camerini, na série de entrevistas realizadas pelo SIC Bento Gonçalves. Esse momento ele é finalizado com a entrega do Master Plan para o candidato. Por isso, nós chamamos aqui o presidente do SIC-BG, Rogério Capuani, e também o presidente do Bento Mais 20, Milton Milan, para efetuar a entrega. Também haverá o registro com a foto oficial. Candidato, por favor.
E assim nós encerramos mais uma entrevista da série realizada pelo SIC Bento Gonçalves, com foco nas eleições 2020. Muito obrigado a todos.